Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me vendo. Eu sou Leonardo Alvim, sou estudante de Educação Física da Faculdade da Unesp, estou no meu segundo termo e hoje venho trazer aí uma aula, um trabalho sobre o sistema nervoso central, certo? Com um subtítulo aí, um foco que vamos dar na aula, que é a doença de Alzheimer e a influência que o exercício físico tem nela, ok? Bom, começando aí falando, o que é o Alzheimer, certo? O que as pessoas conhecem do Alzheimer é a principal questão, né, que é a perda de memória. Fala em Alzheimer, a pessoa já imagina perda de memória. E esse sim é um dos principais fatores, um dos principais sintomas dessa doença, e é um indicativo, aliás. Mas mais profundamente, né, ela é uma doença que afeta as funções cerebrais, ok? Ela destrói a nossa memória, destrói o nosso tecido cerebral. É uma doença que não tem cura. Até hoje não se sabe uma cura e sua origem é também desconhecida. O que se sabe, né, é que ela está atrelada a fatores genéticos, ok? Ela é progressiva, ela evolui, começando aí com a perda de memória e vai evoluindo para casos mais complexos, casos mais graves, e afeta muito, né, em sua maior parte, a população idosa, né? É muito comum, está se tornando muito comum entre os idosos. E abordaremos também o exercício físico, né, como uma medida, um tratamento aí para ajudar, como havia aí uma solução para melhorar a condição dos idosos que têm essa doença, ok? Então, pessoal, que está atrelado a tudo isso, né? Falando de sistema nervoso central, né? A doença de Alzheimer que afeta o cérebro vai afetar, então, tá dentro aí do sistema nervoso central, que se encaixa aí como um sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso ele é responsável pela nossa vida, entendeu? Por controlar, coordenar todas as funções do nosso organismo, tanto de forma externa como de forma interna também. Ok? Ele nos conecta com o mundo externo, nos permitindo sentir, né, termos sensações e reações de acordo com elas, ok? Como nesse esqueminha, né, que está mostrando no slide aí, a entrada sensorial, integração e saída motora. O que é isso? No nosso corpo, espalhado por ele, existem milhares de receptores, certo? Estes receptores, eles captam estímulos do meio externo, tanto também do meio interno nosso. O que faz, então? Essa entrada, ela capta esses estímulos e os envia até o sistema nervoso central, onde ele é analisado, que é essa fase de integração. É analisado, é interpretado e é desenvolvido uma resposta adequada para esse estímulo, que é a nossa saída motora, ela é a nossa resposta adequada. Pode ser aí contração muscular ou também secreção glandular, né? Quando temos aí nos machucamos, machucado forte, profundo, dolorido, nós choramos, ou quando tomamos um choque, nós enrijecemos nossa musculatura. São exemplos aí óbvios da atuação do nosso sistema nervoso, né? Então, entrando aí no nosso foco, o sistema nervoso central. Então, vamos lá, pessoal. Ele é dividido, ok, em encéfalo e medula espinal, ok? Nosso encéfalo aí
sendo dividido também em algumas estruturas, como cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, certo? Ele fica dentro da nossa caixa craniana, enquanto a nossa medula espinal fica dentro da nossa coluna vertebral, ok? Então, nesta imagem aí, vocês podem ver a divisão do nosso sistema, do nosso encéfalo, ok? Onde aqui em toda essa faixa rosa, nós temos o nosso encéfalo, ok? E aqui nós temos as divisões, como também é apresentada ali do lado. O cérebro, como nós conhecemos, né, vemos em filmes, séries mencionados, todo o decorrer da nossa vida, ele é dividido em diencéfalo e em telencéfalo, certo? O telencéfalo é essa parte, essa massa mais externa, esse rosa mais claro, e o nosso diencéfalo é essa mais interna, mais profunda, mais central aqui, ok? O nosso cerebelo, que é esta amarelinha, bem laranjadinha aqui, amarelinha, enfim, e o nosso tronco encefálico, que ele é dividido em mesencéfalo, essa mais superior, a ponte, essa mais medial, e o bulbo, essa mais interna. E abaixo dele, a medula espinal. Okay? Então, vamos lá. Falando do telencéfalo, que é a parte mais externa do nosso cérebro, nós temos aí divisões, certo? Divisões essas que são chamadas de lobos. Ok? Essas divisões possuem algumas funções, elas são responsáveis por certas funções no nosso corpo, no nosso organismo, certo? Então aqui em azul nós temos o lobo frontal, em amarelinho o lobo parietal, em verde, embaixo aqui, o lobo temporal, e em rosa o lobo occipital, beleza? Aqui em roxinho é o nosso cerebelo, como eu havia falado, mostrado na outra imagem. E esse caninho aqui é o nosso tronco encefálico. Okay? Nessa outra imagem aqui, vocês podem ver um outro lobo que ele já não é mais tão externo, ele é mais interno, que é o lobo da ínsula, ou insular, certo? Ele já você precisa abrir aí o telencéfalo para que ele possa ser visto. E aqui nós temos algumas funções, certo? Como o lobo frontal, responsável aí pela elaboração de ideias, planejamentos, pensamentos. O nosso lobo parietal, o amarelinho, já é responsável aí pela sensação de dor. O lobo occipital, aquele rosinha, ligado à nossa informação visual, que nós captamos, enxergamos, percebemos com os nossos olhos. O lobo temporal, o verdinho, já está ligado à nossa audição. E o lobo insular, a regulação visceral, motor e sensitiva. Ok? Pessoal, e que são aqui embaixo, falando um pouco mais também desses sulcos, certo? Esses sulcos, ali como dizem, eles repartem os lobos, okay? Delimitam eles. Então, bem nessa minha marcação que eu estou mostrando aqui, nós temos o sulco central, certo? O sulco central, ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal, ok? Aqui nós já temos o sulco lateral,
certo? O sulco lateral vai separar o lobo frontal e o parietal do temporal. E, por último, temos o sulco parieto-occipital. Vai estar bem aqui já, que vai separar aí o lobo parietal do occipital, como o nome já diz. Os sulcos, eles não têm uma função, não são responsáveis por nada específico. Realmente, eles separam aí os nossos lobos, esses sulcos que eu acabei citando aqui, beleza? Agora, falando da parte mais interna do nosso cérebro, que é o diencéfalo, né? Então, no diencéfalo, nós temos aqui estruturas mais importantes. No caso, é o tálamo, o hipotálamo, os corpos mamilares e a glândula pineal, também conhecida como epitálamo. Então, como vocês podem ver, bem centralizado aqui nós temos o nosso tálamo. Um pouco mais abaixo dele nós temos o hipotálamo. Os corpos mamilares, eles não estão bem identificados aqui nessa imagem, mas eles são este relevo abaixo do hipotálamo, aqui também do tálamo, mais fácil identificar abaixo do mesencéfalo, aqui do nomezinho, ok? E a nossa glândula pineal, ou epitálamo, também pode ser chamada assim, está aqui também do outro lado, próximo ao tálamo, beleza? Estas estruturas também possuem funções, visto aí que elas são localizadas de uma forma mais interna, então as funções delas são bem mais específicas que as dos lobos, certo? Como o nosso tálamo, que é responsável aí pela reorganização de estímulos, então é ele que vai organizar os estímulos e vai mandar eles para a área que deve ser analisada, deve ser interpretada e desenvolvida a resposta. O nosso hipotálamo, que já regula a nossa temperatura, sede e o apetite. Os nossos corpos mamilares, que já regula o nosso ciclo do sono. E o nosso epitálamo, ou glândula pineal, que é responsável pela secreção de melatonina. A melatonina, que é um hormônio que causa o sono, podemos dizer. É liberado e começa a nos dar a sensação de sono quando estamos em um local com baixa luminosidade. Esse hormônio começa a ser liberado, nos dando indicativo aí da hora de dormir, que é o momento ali de descansarmos, nos dando a sensação do sono. Beleza? Agora falando das outras estruturas, falamos aí do nosso cérebro, então, telencéfalo, diencéfalo, a parte mais externa e a parte mais interna. Falando agora aí do nosso cerebelo, que é aquela estrutura, essa estrutura já por fora, que já não está dentro do nosso cérebro. O nosso cerebelo, ele é responsável aí por controlar o equilíbrio e as nossas atividades motoras. Então, tudo relacionado ao nosso movimento, ao nosso caminhar, ao pegar das coisas, ao controle do nosso corpo, acontece nessa região, é responsável por ele aí. Okay? Essa aqui é uma outra visão, tá, que vocês podem ter dele. Aqui é uma visão já, um corte, uma visão lateral que vocês têm, aqui já é outra visão dele, uma visão mais ampla aí, visão mais superior dele, perfeito? E estou falando também do nosso tronco encefálico, que é aquela estruturazinha, essa estrutura aqui também bem identificada, mesencéfalo, ponte e o bulbo. Mesencéfalo, então,
sendo responsável aí, ele é um centro de retransmissão sináptica. O que é isso? No nosso sistema nervoso, nós possuímos células. As principais células, né, podemos dizer, que são os nossos neurônios. Eles são as principais células do nosso sistema nervoso. Quer dizer com retransmissão sináptica, quer dizer com a comunicação aí dos nossos neurônios, ok? Transmissão sináptica é isso, comunicação entre neurônios. Então, vai ser responsável por encaminhar a mensagem de um neurônio para o outro, perfeito? A ponte, além dela conectar, né, nosso mesencéfalo ao nosso bulbo, ela controla o nosso estado de alerta e o nosso estado de sono também. E, por fim, o nosso bulbo, né, que é a nossa área dos reflexos, regula a nossa transpiração, a nossa respiração, frequência cardíaca e o diâmetro dos nossos vasos sanguíneos. Perfeito? Aqui já entramos na medula espinal. Então, pessoal, até aqui aí explicando para vocês sobre o encéfalo, essa estrutura, tanto no meio externo quanto no meio interno dela, as funções de alguns pontos mais específicos, algumas estruturas mais específicas dentro dela, e ela em si é uma estrutura do nosso sistema nervoso central. Agora vamos falar da segunda, que é a nossa medula espinal. Segunda estrutura aí que forma o nosso sistema nervoso central. Beleza? A medula, então, é uma estrutura única, ok? Ela se conecta à periferia, como vocês podem ver, por meio aí dos nervos espinhais. Ela é uma massa cilíndrica formada aí por tecido nervoso, beleza? Então, aqui nessa imagem, vocês podem ter um vislumbre, na verdade, de todo o nosso encéfalo, de todo o nosso sistema nervoso central, né? Desde aqui do nosso cérebro, a ponte, o cerebelo e a nossa medula, certo? Aqui a nossa medula está seguindo uma divisão que é da nossa coluna, das nossas vértebras, ok? Onde nós temos aqui a região cervical, que é a região do nosso pescoço, a região torácica, que é a região do nosso peito, do nosso tórax, nossa caixa, a região lombar, que é a parte mais baixa das nossas costas, o sacro e o cóccix, que já ficam lá mais próximos ao quadril, ok? O cóccix, né, sendo aí considerada, né, como o pontinho da nossa cauda, né? Se nós seres humanos tivéssemos cauda, ela sairia dali, do cóccix. Beleza? Então, pessoal, a nossa medula, ela é envolta, como vocês podem ver ali, por um tecido que lhe oferece proteção, né? Um envoltório que vai lhe dar a proteção. São três, na verdade, né? Onde nós temos aí a dura mater, que é um envoltório mais externo, ele é mais espesso, mais resistente. A aracnoide, ele já é mais medial, ok? E a pia mater é a mais interna, um envoltório mais interno. Ele é mais frágil, mais fino, não é tão resistente aos outros. Mas esses são os três envoltórios da nossa medula espinal, ok? Em sua organização, né, nós temos aí nessa imagem, aqui vocês podem ver uma visão, é uma medula cortada, uma visão de cima, ok? Da nossa medula, pedaço dela aqui, onde aqui nós temos por volta a substância branca e nesse meio que parece mais um H, né? Nós temos aí a substância cinzenta, ok? A substância cinzenta, ela é formada aí por corpos de neurônios, ok?
E a nossa substância branca, elas são fibras nervosas, que é formada aí por fibras nervosas de axônios de neurônios, ok? Então aqui é uma divisão mais simples, né? Uma estrutura só, ela não é dividida como o encéfalo é, né? E dessa estrutura irão se originar ramos, nervos, espalhando por todo o nosso posterior, nossas costas, nossa lombar principalmente. Por isso ela é uma região muito sensível, muito perigosa, que tem que ter muito cuidado, porque nela passam milhares, diversos nervos, ramos, que vão aí espalhar e coordenar funções de todo o nosso corpo, ok? Agora falando do Alzheimer, ok? Como expliquei para vocês, é uma doença que afeta o nosso cérebro, mais comum em idosos, certo? Um dos principais sintomas, o mais conhecido indicativo, é a perda de memória, ok? E ela degrada, né, o nosso tecido cerebral, ok? Não há uma cura e não se sabe uma origem específica dessa doença, ok? Mas existem meios, práticas para retardá-la, né? Retardar seu crescimento, né? Para que ela não piore, para que ela não progrida, ok? E esses meios aí são os nossos meios de tratamento, que vou apresentar para vocês aqui. Então, ela é conhecida por degenerar o nosso tecido cerebral, né? Mais tecnicamente, especificamente, ela destrói células nervosas, reduzindo a capacidade de estímulos, de respostas de muitos estímulos. Então, ela destrói as nossas células nervosas, ou seja, os nossos neurônios, certo? Que reduz a capacidade de resposta, porque não há comunicação. O neurônio não passa informação para o outro, não chega ao nosso sistema nervoso central, essa informação, esse estímulo não é analisado e não é desenvolvido uma resposta para ele, certo? Prejudica o processamento de certas proteínas e, como consequência disso, causa a perda de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo e o córtex cerebral. Então, é assim que o Alzheimer funciona, é assim que ele ataca, é assim que ele atinge as pessoas, ok? E nesta imagem aqui nós podemos ter o vislumbre, né? Podemos ver aí a região em que ele ataca, ok? No caso ele falou ali que era o hipocampo. O hipocampo é esta região aqui, é ainda a imagem aqui vocês podem ver do nosso encéfalo, ok? Aqui o nosso diencéfalo, você vê que ele está bem próximo, então, certo? Ele está ali se sobressaindo, né, ao nosso tronco encefálico, certo? Então ele é esta estrutura aqui, o nosso hipocampo, certo? O hipocampo, ele sendo responsável aí por controlar a nossa memória. Então, daí onde vem a perda de memória que o Alzheimer causa. Ataca o hipocampo sendo responsável aí por controlar a nossa memória. Logo, então, não há mais controle dela, ela é perdida, esquecida totalmente. Okay? E o nosso córtex cerebral. Galera, o nosso córtex, podemos dizer que ele é toda a casca do nosso encéfalo, do nosso cérebro aqui. Certo? Então é toda essa região bem superficial aqui, uma casca em volta do nosso cérebro. Esse é o córtex cerebral. E ele aí é essencial, então, aí para nossa linguagem, para o nosso raciocínio,
ok? Pelo reconhecimento de estímulos e de pensamentos abstratos, ok? Então, essas são as duas principais regiões aí que o Alzheimer ataca, o que causa toda essa série de sintomas, de problemas aí causados que vem com essa doença. Então, aqui estão os seus sintomas, né? Nós podemos ter aí a perda de memória, falado, dificuldade na fala, né? O córtex é responsável, como falei, pela nossa linguagem, ataca o nosso córtex, cria-se a dificuldade na fala. Transtornos de personalidade, dificuldades em realizar tarefas simples. Aí já começa a afetar os nossos comandos motores, que é a nossa atividade motora. E é pegar objetos, andar, correr, tudo que é feito aí no nosso movimento, ok? Segurar alguma coisa, pisar, subir em algo, começa a ter que criar-se uma dificuldade em tudo isso. Comportamento indevido, que vem aí do transtorno de personalidade, alteração das habilidades visuais e espaciais, começa a ter dificuldade de se localizar, ter noção de espaço, problemas de atenção e concentração, dificuldade em acompanhar uma conversa, em ler uma frase, um texto, em se expressar, concentrar-se em alguma coisa. Então aqui são aí os principais sintomas. Os sintomas eles progridem, né? Começa aí com a perda de memória e vai piorando, evoluindo para estes outros casos piores. Certo? E chegamos então aí ao nosso tratamento, pessoal. Como eu disse e apresentar aqui para vocês formas de tratamento, os tratamentos eles não vão curar, não é uma cura, que não é uma solução para essa doença, mas é um meio muito eficaz aí de retardar a sua progressão, pedir aí que ela evolua, o que já é um grande avanço, já é de grande ajuda, né, para quem conhece pessoas que têm essa doença, tem contato com elas, só de poder melhorar um pouco os estados, pedir que essa doença piore rapidamente, já é um grande reforço, já é uma grande ajuda, né? E o exercício físico ele se encaixa como uma forma de tratamento, que além também dos remédios, né? Que já é uma forma farmacológica, exercício físico sendo aí não farmacológica. Então aqui, pessoal, separei artigos mostrando, trazendo para vocês aí o que pode ajudar, o que pode fazer, quais os benefícios que o exercício físico pode trazer para uma pessoa com Alzheimer, explicando bem certinho para vocês. Então, o tratamento farmacológico, como disse, vai possuir limitações. Né? Os remédios vão chegar até certo ponto. Né? Não vai fazer milagre. Já o exercício físico, ele possui um efeito neuroprotetor, ou seja, protege os nossos neurônios, toda essa nossa parte sináptica neural, que já é então aí uma, uma grande melhora, né? Visto que a de Alzheimer destrói nossas células, isso vai então criar uma proteção delas, vai ajudá-las a ser mais firme para que não seja desgastada, destruída tão facilmente pela doença. Na função cognitiva, o que é esse cognitivo, pessoal?
cognitivo aí, ele está ligado à nossa capacidade de aprendizagem. Okay? Vai estar ligado aí ao nosso desenvolvimento intelectual, ao nosso raciocínio. Okay? Como as atividades aeróbicas, o que quer dizer com atividade aeróbica? Atividade aeróbica é um tipo de exercício, ok? Onde se consiste em, posso dizer, um cardio, ok? Onde eleva aí a nossa frequência cardíaca. Exemplos são aí esteira, bicicleta, dentro de uma academia, trabalhando aí com elíptico, uma escada, ou na rua, uma simples caminhada, um simples trote, né? Sendo avaliado aí, claro, qual é a melhor forma, qual vai ser o tratamento mais adequado para o paciente. Né? Identificar o nível que ele está nessa doença, daí tem que ir aos poucos, ok? Então, a atividade aeróbica vai consistir nisso. Tá bom? A atividade aeróbica, então, ela vai aumentar o nosso fluxo sanguíneo no cérebro, metabolismo e sistema de neurotransmissores, trazendo resultados benéficos na mudança cerebral. Então aqui já podemos trazer aqui um exercício simples, aeróbio, uma simples caminhada, simples esteira, bicicleta, já traz estas melhoras. Então, efeito neuroprotetor, nossa função cognitiva, aumenta fluxo sanguíneo, metabolismo e sistema de neurotransmissores. Ou seja, a comunicação vai ficar melhor, a comunicação entre os neurônios vai ser melhorada, vai ser mais rápido. Okay? O exercício físico apresenta bons resultados na prevenção da função cognitiva, segundo a revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Então, de primeira, aqui nós podemos ver melhora na nossa cognição, melhora nos efeitos neuroprotetores e neurotransmissores, beleza? Isso com a simples atividade aeróbica. O exercício físico isolado também traz melhoras nas capacidades cognitivas e motoras. Agora entrando aí, então a nossa atividade motora, os movimentos, coordenação, controle corporal. Como dito lá atrás, um dos sintomas, né, essa dificuldade de realizar tarefas simples. Tarefas essas que são pegar alguma coisa, levantar, subir, andar. Então, já começa também a ter uma melhora nessa parte. Exercício físico isolado, pessoal, ao decorrer destes artigos, vocês vão ver que não há um exercício específico. E aí faz isso, que só esse é o tratamento perfeito, vai causar a melhora aí para o paciente com Alzheimer. Não, ele pode ser diverso, pode ser só aeróbio, pode ser isolado, pode ser já um focado em força, em equilíbrio. Vai trazer melhora do mesmo jeito. O exercício físico em si vai ajudar nessa amplitude toda que ele tem, vai trazer a melhora nas condições do paciente com essa doença, ok? Além de ter sido notado melhoras na linguagem, funções executivas e atenção. Então, a dificuldade na fala, a dificuldade de concentração, você vê que esses pontos também começam a ser melhorados, começam a ser cuidados, a ser tratados, certo? Prevenidos através do exercício físico, né? Coisa que nós vimos lá atrás, que são os sintomas principais que ocorrem muito. Há uma melhora nele. Força nos membros inferiores, velocidade de marcha, caminhada, ok? E alcance funcional, segundo também a Revista Brasileira de Clínica Médica. Além do exercício físico trazer essas melhoras à saúde dos idosos,
ela também ajuda a melhorar sua socialização, visto que os idosos com essa doença são afastados da sociedade por não terem a capacidade de se socializar, ou seja, ficam excluídos. Pessoal, é um fato. Quando se tem uma doença nessa gravidade, não pode se deixar o idoso caminhar por aí sozinho, não tem como deixar eles acompanhados, deixar ele fazer o que ele quiser na rua, ele precisa do máximo de atenção, precisa, naquele momento ele precisa ser tratado, precisa ser ajudado. Então sim, ele vai acabar sendo meio que isolado da sociedade, né, até que ele possa melhorar e conseguir se interagir novamente, né? Como nós dizemos lá, os sintomas vêm aí com transtornos de personalidade, ok? Então, é um caso muito delicado, que tem que ser tratado, e aí para ele poder voltar a conversar, a sair para fora, poder conversar com outras pessoas, da forma que ele quiser. Como o exercício físico melhora as capacidades cognitivas e motoras, faz com que os idosos possam interagir melhor com os grupos sociais, os incluindo novamente à sociedade. Então é isso. Quando começa-se a ter melhora, nós falamos, melhora na atenção, melhora na fala, melhora aí nas atividades motoras, na cognição. Conforme for ocorrendo essas melhoras, ele vai podendo voltar a ter essa liberdade, que os riscos, né, esses sintomas estão diminuindo, estão melhorando. Dito isso, o exercício físico, então, ajuda o indivíduo a se manter ativo físico, cognitivo e socialmente. Ok? Segundo o Brazilian Journal of Development. Beleza? Então, notamos não só melhoras físicas, não vai só trazer uma melhora na condição física do seu idoso, né? Como também na saúde dele e no seu meio social, na sua forma de socialização. Ok? Então lá, não tem um tipo específico de exercício para se fazer, pois eles podem girar em torno de exercícios de força, equilíbrio, mobilidade e aeróbico. O que quer dizer com exercício de força? Exercícios com pesos, halteres, anilhas, peso do próprio corpo. Exercícios de equilíbrio, andar em uma linha reta, né, demarcar no chão a faixa, andar em uma linha reta, segurando algum objeto, gente. Exercícios de mobilidade, alongamento, extensão, flexibilidade. E o aeróbico, como eu havia falado, né? Pedalada, caminhada, subida, descer uma escada, enfim. Uma forma também muito eficaz, muito legal, muito divertida para se usar esses exercícios é através da dança. A dança oferece ali o ritmo e um exemplo é marcado no chão ali com faixas também a marcha, o idoso, a passada que ele tem que dar e através do ritmo da música ele vai desenvolvendo essa habilidade, certo? Então é um meio divertido, né, através da música e muito eficaz também, dando aí na sua velocidade, na sua volta, a capacidade motora de caminhar, de andar. Para contestar, foi feito testes em idosos que praticam atividade física e idosos que não praticam, que ficam em casa e aceitam aí, sem dar muita atenção, sem dar muita bola para os seus sintomas, para a condição que eles estão. E no fim, constatou-se que os idosos que praticavam exercícios físicos tiveram melhoras em suas habilidades motoras e cognitivas, vistos que eles tiveram uma redução nos seus riscos de queda. Como eu ia falando, risco de queda, problemas na caminhada, problema na marcha, o idoso caminha até certo ponto ele
cai. Isso tudo tem a ver com a nossa parte toda ali de transmissão, de estímulos e da resposta. É enviado ali o estímulo de que nós estamos caminhando, porém, aquela interrupção da comunicação entre os neurônios, o estímulo não é interpretado e não se dá mais a resposta adequada, a resposta certa daquele estímulo. Então, corta ali, ele perde a capacidade de andar, se perde tudo e cai. Enquanto os idosos que não praticavam apresentaram uma piora no seu estado, ou seja, os sintomas progrediram, evoluíram, pioraram. Então, até aqui podemos ver então que melhoras em comum é na capacidade cognitiva e na capacidade motora. Sim? Além das melhoras motoras, cognitivas, sociais e físicas, a gente fazia um bem físico também, né? Reduz gordura corporal, aumenta o ânimo, certo? Aumenta a sua resistência óssea, massa muscular. A atividade física traz mais benefícios, como melhora na autoestima, humor, capacidade de raciocínio, coordenação motora e memória. Essas melhoras são muito ligadas à liberação de hormônios, liberação hormonais, que acontecem quando nós praticamos atividade física. Então, ao praticarmos alguma atividade física, é liberado hormônios que vão nos dar essa sensação, certo? Foram feitos estudos por outros autores, até em lugares estrangeiros. E não é uma doença que atinge somente o Brasil, né? Sim, o mundo todo. Okay? Então, nós podemos ver uma ampla melhora em tudo que essa doença nos traz. E por fim, então, fechando aí a nossa conclusão, diante de todas as pesquisas e testes feitos, nota-se que o exercício físico, uma opção não farmacológica, é uma excelente prática para o tratamento de Alzheimer em idosos. Não só, pessoal, é uma excelente prática por trazer essa variação, esse monte de benefícios, como também se podemos falar aí da parte mais financeira, o custo-benefício. Né? Pode-se imaginar o quão caro é essa quantidade de remédios, essa diversidade de remédios que deve se existir para o tratamento dessa doença. Né? E o quão caros eles devem ser pagar um plano desses, possuir remédio. O exercício físico não vai cobrar esse tanto, não vai ser tão caro. Uma academia não é cara, pode até se fazer isso em casa. Falei, tendo um profissional a orientar ali, os profissionais não são caros, desde que se, claro, contrate um que tenha experiência, saiba lidar com esse tipo de público, com pessoas, com pacientes com essa doença. É uma opção mais barata do que ficar comprando um monte de remédio a cada meses aí de tratamento. Então também é um excelente benefício aí no custo-benefício. Você não vai precisar gastar tanto. E você pode, como vemos aqui, tem excelentes melhoras. Certo? Visando ajudar a amenizar os sintomas causados pela doença. Infelizmente, não cura, mas traz esse monte de benefícios que já é, com certeza, uma vitória. Né? Já é algo excelente para a nossa situação, para a situação hoje em dia. Melhorando a saúde física, emocional e as relações dos praticantes. Então, nessa gama aí falada, melhoras não só no corpo, como queremos dizer, saúde física, saúde do corpo do indivíduo, como a saúde em si, certo? Como também emocional, autoestima, fazendo aí que eles voltem a se relacionar
as relações sociais, voltem a conversar com outras pessoas, a sair mais de casa. Essa melhora, então, toda a nossa condição motora, nossa condição cognitiva, fala, raciocínio, concentração, vai ajudar com que não se torne um caso tão grande, vai ajudar a amenizar muitos casos, desde que seja feito da forma correta. Mas já é uma grande vitória, já é um passo muito grande, visto que ainda não existe uma cura específica, né? Temos que ir contornando por esses meios, o que já ajuda muito pela essa gama de benefícios trazidos aí pelo simples exercício físico, simples caminhar, simples exercício de mobilidade, equilíbrio ou com pesos, certo? Até mesmo dança, natação ou esportes podem servir também. Tudo isso, então, trazendo a melhora, né, ajudar a amenizar, a retardar a progressão, a evolução dessa doença, ok? E não só essa melhora para os Alzheimer, como para qualquer praticante de atividade física, ok? E também não só ajudando a melhorar aí as condições que essa doença causa, mas também a fora dela, né? Como mexer com o nosso emocional, beleza? E aqui as nossas referências usadas aí todo o decorrer do nosso trabalho. Beleza, pessoal? É isso, muito obrigado. Até